Saudações a todos. Esse é o curso prático Tabuin, elaborado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, professor Alexandre Vranjak. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a tabulação de dados e suas etapas. Lembrando que no processo de tabulação, a tabulação que você vai fazer vai ser quanto mais bem sucedida, quanto melhor for o seu trabalho de preparação. Como em qualquer trabalho de pesquisa, você tem que ter muito bem delimitado qual é a pergunta que você precisa responder, em que condições, discutir a metodologia para você ter um trabalho mais fácil, mais eficiente e que você consiga uma melhor qualidade de dados. Então, quanto vale a pena despender parte do tempo na elaboração do seu processo? As principais etapas, do processo de tabulação ou de um processo de pesquisa, de estruturação, primeiro, defina a pergunta. Você definindo a pergunta, você já sabe de que base você vai sair, de onde você vai sair para responder aquele dilema que precisa ser respondido. Organize os seus arquivos. Quais são os arquivos que você vai precisar do ponto de vista da metodologia selecionada para responder aquela pergunta? Identifica quais são as variáveis nos seus arquivos, nos seus dados que você precisa para responder aquela pergunta. Depois disso feito, você roda a ferramenta que você estiver usando na tabulação. No presente vídeo, nós vamos falar do Tabuin. Depois você analisa os resultados e, posteriormente, você deve apresentar esses resultados. Seja numa reunião de trabalho, seja numa reunião de equipe, seja num trabalho científico publicado, num pôster. O que importa é que, toda e qualquer situação em que você estiver tentando resolver um problema que impacta, no caso, em questão saúde coletiva, vale a pena você estruturar o seu trabalho seguindo essa sequência. As etapas de tabulação no Tabuin, eu vou mostrar como é que você identifica as variáveis do problema, como é que você estrutura a sua busca, para qual a variável na área de linhas da tabela, a variável para a coluna, que pode ou não ser opcional, você pode estar trabalhando com todo o período como um conjunto único. Quais são as variáveis de incremento, caso o que você está trabalhando? Pode ou não filtrar a sua seleção usando as variáveis da área de seleção e você organiza um ou mais arquivos de dados dos quais você vai extrair esses dados. Os dados que eu vou mostrar como exemplo nessa aula de tabulação, eu retirei do Tabnet do Centro de Vigilância Epidemiológica, que está disponível no link presente no seu vídeo. Quando você clica neste link, abre esta página, em que você tem uma série de notícias, informações, tem os destaques, e aqui nesta área da página tem a tabulação de dados. Quando você clica na área de tabulação de dados, abre esta outra página em que demonstra que você pode tabular, que já estão previamente preparados, tabulação em agrotóxicos, acidentes de trânsito, violência ou sobre o Vigitel. Para esse vídeo específico, eu separei o Tabnet de intoxicação exógenas por agrotóxicos. Quando você clica nessa página, abre uma página semelhante ao Tabnet que vocês já devem estar familiarizados, com os dados preliminares, com o período, os dados preliminares, quando foi atualizado esse arquivo, e as diferentes seleções que você pode fazer por linha, por coluna, período, territórios, E no final
quando você pede a tabulação, vai aparecer a opção de baixar como um arquivo CSV ou já baixar um arquivo para trabalhar no Tabuin. Portanto, então essa vou voltar para o topo, essa é a página inicial. Bom, depois que eu baixei o programa, o Tabuin, no meu computador, que eu abri o Tabuin, eu quero fazer uma tabulação usando um arquivo de dados que esteja no meu computador. Como é que eu faço isso? Eu venho neste ícone aqui, tá? Executar tabulação é o caminho mais fácil. Clico nele e ele vai abrir para mim a janela. Vocês vejam que aqui tá, eu já deixei apontado para o diretório que eu preciso trabalhar. Eu vou demonstrar, como eu havia dito anteriormente, uma tabulação em cima dos dados de intoxicação exógena por agrotóxicos. Então, eu estou escolhendo o artigo de definição desta base de dados. Vou abrir, ele vai aparecer essa janela de seleção. Que lembram quando eu falei que você seleciona quais são as variáveis, o que você quer fazer. Eu vou aqui na linha, eu vou inicialmente selecionar o agente tóxico. Um macete, eu cliquei em qualquer item do menu linhas, agente tóxico, mas com A. Então eu vou clicando a letra A, ele vai pulando até os próximos letra A, sem eu precisar ficar correndo aqui a barrinha. Então já selecionei que na linha eu quero agente tóxico, no ano eu vou querer ano de notificação. O incremento para essa base é só a frequência com que acontece. Eu vou trabalhar com dados aqui até 2015, que foi assim que a gente separou o banco. E eu vou aqui selecionar aqui. Eu posso fazer seleções complementares. Então, eu vou clicar aqui em ano de notificação e vou apertar em incluir. Vai aparecer aqui embaixo uma lista de anos. Então, eu quero do ano de 2007 ao ano de 2015, que é aí eu aperto o Shift, clico nela, marca todos. Além disso, eu quero garantir que são só aqueles agentes tóxicos relacionados à vigilância de agrotóxico. Então, eu vou aqui. Cliquei em qualquer item na seleção disponível, de novo, letra A, letra A, letra A, clico em letra A até aparecer o que eu quero. Agente tóxico, vou incluir. Como a vigilância e intoxicação exógena é muito mais ampla do que só agrotóxico, ela inclui medicamentos, inclui outras condições, eu vou separar que eu quero agrotóxico agrícola, tá, aqui agrícola, doméstico, saúde pública e produto veterinário. Eu poderia escolher cosmético, metal, drogas de abuso, alimentos, mas não é a minha pergunta. A minha pergunta nesse exato momento é: por agente tóxico dentro da vigilância epidemiológica em intoxicação exógena por agrotóxicos, por ano de notificação entre 2007 e 2015, quantos casos eu tive no estado de São Paulo? Eu vou clicar em executar. Aqui embaixo ele aparece o endereço de qual é a base que ele está procurando. Ele vai correr o número de registros disponíveis nessa base. Não importa a seleção que você fizer, ele vai ler a base inteira a cada tabulação. E aqui o tempo em que essa tabulação está sendo feita. E aí é só aguardar um instante que ela já estará pronta. Após rodar a base, ele tabular, ele aparece em duas janelas diferentes. O resultado aqui, vocês viram que eu não marquei naquela seleção excluir linhas vazias, então ele me mostrou
toda a tabulação que ele faz, inclusive dos itens que eu não solicitei, e com 0 seguido em frente. Dependendo da base com que você estiver trabalhando, vale a pena ou não pedir para omitir as linhas zeradas ou as colunas zeradas. Deve-se tomar um cuidado, porque eventualmente, quando você pede para omitir e você está combinando tabelas, você pode se perder na hora de combinar tabelas. Então é uma opção, depende da sua base, depende do formato do seu arquivo e de qual a sua pergunta. Uma informação que eu dou, então, bom, tá aqui a tabulação, você pode vir aqui e copiar para clipboard essa tabulação e colar no Excel. E depois no Excel você salva como você preferir. Tá? Aqui eu posso chegar e omitir as linhas, né, com as quais eu não vou trabalhar, que estão inclusive zeradas. Excluo aqui, tá? Para poder fazer a tabulação. Uma sugestão é que esse aqui é o log do que foi tabulado. Copia isso para o clipboard, tá? E cola no seu arquivo, porque quando você observar aqui em cima, não veio nada nesse cabeçalho. Então você pode, se você, por exemplo, não pediu por ano, ele não diz qual que é o período, ele só diz um total. E com isso você pode não saber o que você tabulou. Se isso aqui foi para homem, mulher, foi para criança, foi por alguma faixa etária, você não tem nenhuma informação aqui nessa tabela. No log, você sabe que foi esse arquivo de definição, foi esse o caminho da base, a linha foi agente tóxico, a coluna foi ano de notificação, a frequência. Qual foi a seleção que eu fiz embaixo? Quais foram os anos de notificação, agente tóxico e qual foi o arquivo do qual eu retirei? Uma sugestão na maneira como nós trabalhamos no Centro de Vigilância Epidemiológica, que a gente tem uma atualização regular das bases. Na primeira linha você coloque base atualizada e aí bota a data que for, tá? Atualizada em X do X de XX, tá? Para você, principalmente se é uma base que você vai trabalhar posteriormente para um trabalho que seja publicado, para uma pesquisa específica, para algum acompanhamento de série temporal, vale a pena você colocar esse tipo de informação. Além, você pode colocar também no título da coluna quando você for salvar a coluna. Combinado? Isso é uma dica que vale ouro, principalmente quando você precisa fazer várias tabulações diferentes num determinado período, para diferentes territórios. Eu poderia ter selecionado que isso era só o município de São Paulo e não veio informação na tabulação, ok? Bom, então já salvei, já colei no meu arquivo, no caso, numa planilha Excel. Eu poderia clicar aqui que ela abre essa mesma tabela num outro arquivo, tá? Vocês podem ver que tem modo de execução protegido, vocês podem copiar e colar no outro. Aqui apareceu alguma coisa, apareceu esta linha de filtro, mas apenas e tão somente essa, não se é por sexo, por faixa etária e tal, não aparece, combinado? Bom, digamos que estou satisfeita, já colei e vou encerrar. Eu fechei o log
e estou trabalhando, depois falo assim, nossa, onde eu encontro o log de novo, porque eu esqueci de copiar e colar na minha tabela. Você vem aqui em editar, e você fala editar o log, aí aparece aqui o log, você já pode copiar de uma vez, ou você pode chegar e fazer alguma observação já nesse próprio log e depois colar na sua planilha, ok? Fechado. Com base nestes dados, você pode posteriormente optar por fazer um gráfico de barras, por exemplo. Então vamos fazer um gráfico de barras com o ano de 2007 e eu vou mostrar um dos efeitos de eu não ter solicitado para zerar as linhas, para omitir as linhas zeradas. Quando eu abro o gráfico, vocês vejam que ele colocou todos os itens desta coluna, independente de ser da minha pergunta ou não. Todos zerados, mas colocou. E você não tem como omitir isso no gráfico uma vez já feito, tá? Então só saibam disso, porque como eu disse anteriormente, é uma ferramenta, o Tabuinho é uma ferramenta muito boa, muito dinâmica, para, por exemplo, uma reunião de trabalho, você já ter num único aplicativo, você ter uma visualização de diferentes dados, tá? Então só para vocês saberem que pode valer a pena tabular suprimindo antes colunas, antes linhas. Cuidado ao suprimir colunas também, porque eventualmente algum ano pode não ter tido a notificação do agravo, da condição que você está estudando, e quando você for trabalhar numa outra plataforma, pode haver conflito, tá bom? Ou ao combinar tabelas. Bom, digamos que agora eu queira fazer uma outra tabulação, eu posso vir aqui no mesmo ícone, clicar aqui, e ele vai perguntar qual a base, onde que ela está salva. Vou abrir o diretório. Quero salvar? Não quero salvar. Ele abriu já com as seleções que eu já havia feito. Lembra, aqui é o suprimir linhas zeradas. Só que agora eu não quero mais por agente tóxico. Eu quero por Departamento Regional de Saúde de notificação. Então, botei aqui na linha por Departamento Regional, no ano de notificação, nas colunas, na linha DRS, na coluna o ano. Aqui, o agente tóxico, estão separados 5 elementos agentes tóxicos do VESPEA, que é o nome desse programa de vigilância. Ano de notificação, aqueles mesmos anos que eu já separei. E aí eu vou clicar aqui, já separei que a minha base, onde eu vou olhar, é até 2015. Eu vou clicar em execução, vocês podem ver que está aqui, começa a rodar a base, começa a rodar o tempo, que leva para executar essa minha tabulação. Bom, então agora terminou aquela tabulação, que eu tinha aquela nova tabulação, pelos departamentos regionais de saúde do estado de São Paulo, que são 17. Lembrando que eu posso, eles aqui estão por ordem de código, eu poderia clicar aqui e botar em ordem inversa, eu poderia clicar, por exemplo, no total e eu quero em ordem decrescente do mais frequente para o menos frequente. Se eu clicar de novo, ele inverte. Então, a tabela eu posso organizar. Posso salvar de novo, posso abrir essa tabela numa planilha padrão e depois colar no Excel ou em outro aplicativo que você use. Lembrando que a gente deve tomar cuidado ao salvar arquivos como CSV, porque algumas funcionalidades do Excel não funcionam com arquivo CSV. Da mesma forma, como eu mostrei da outra vez, está aqui o log de qual foi a tabulação que eu fiz, de onde eu tirei, qual foi a seleção que eu fiz. Vou fechar aqui. Com essa informação, eu posso, por exemplo, optar por fazer um mapa que já está direcionado,
Eu quero o mapa por DRS, porque é esse o território que eu estou trabalhando, ok. Do total, nesses anos todos, quantos intoxicações por agrotóxico, raticida, agrotóxicos, raticida e produto veterinário eu tive. Clico aqui e a gente pode observar no estado de São Paulo qual é o percentil. Eu acho que esse mapa está pouco ilustrativo, eu clico aqui e digo que eu quero que ele represente aproximadamente o mesmo número de territórios em cada uma das cores, né, das categorias, por quintil, digamos assim. Então eu mando pintar novamente. Lembrando que essa é a paleta inicial de cores, eu posso optar por diferentes paletas de cor usando este pincel. Bom, como vocês podem ver, então eu vou fechar esse gráfico. Essa foi uma maneira bastante rápida, com ferramentas associadas, de você tabular dados de uma base, de um banco de dados que você com os quais você já trabalhe, e é uma ferramenta muito rápida para, por exemplo, ser usada durante uma reunião ou uma discussão num grupo de trabalho, e para ajudar a organizar as perguntas e as situações que precisam ser enfrentadas de uma forma bastante rápida. E o Tabuin é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Ministério da Saúde em seu portal, como já foi demonstrado num vídeo anterior, que não necessita de instalação no seu programa, no seu computador, basta baixar e clicar no executável. E com isso eu encerro esse ciclo de vídeos, de videoaulas sobre um curso prático sobre a funcionalidade Tabuin. Agradeço a todos a atenção.